ENAD 2014, questão 9. O projeto do Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou, em Noméa, Nova Caledônia, de autoria de Renzo Piano, com a colaboração de Paul Vicente, é composto por 10 edificações, com tamanhos e funções diferentes. Figura 1. O Centro Cultural está localizado em um promontório a leste de Noméa, em um assentamento natural com fortes ventos a leste e calor intenso do sol subtropical. A cultura kanak é celebrada, assim como a indissociabilidade entre o edifício e a natureza. Os kanaks são povos encontrados por todo o Pacífico, mas se concentram em Nova Caledônia. E um dos aspectos de sua tradição é que as suas edificações não são permanentes, mas se adaptam aos materiais disponíveis, destacando uma relação harmoniosa com o meio ambiente. Entre as diversas soluções dadas ao projeto do Centro Cultural, inclui-se a do telhado duplo, em que o ar circula livremente entre as duas camadas de madeira, laminada e as clarabóias, que regulam o ar, abrindo-se e fechando-se conforme a intensidade do vento. As estruturas curvadas assemelham-se a cabanas e a maneira com que a madeira foi utilizada assemelha-se a fibras entrelaçadas usadas nas edificações existentes no local. Figura 2. A partir do texto e das figuras apresentadas em relação ao projeto do Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou, é correto concluir que: letra A. O conjunto das edificações desfavorece uma ventilação passiva eficiente. Letra B. A investigação sobre os materiais procurou a integração entre a tecnologia e os elementos locais. Letra C. O centro do projeto fecha-se em uma estrutura monumental, determinando a solidez do edifício principal. Letra D. O acesso ao conjunto é realizado pelo caminho basicamente retilíneo, cujo ponto de partida é o promontório. Letra E. A circulação entre as edificações acontece de maneira independente e a relação com as edificações se dá por caminhos adjacentes. Analisando as 5 alternativas, a gente pode chegar na resposta a partir de tais pressupostos. A letra A, ela está errada, porque, como foi dito no enunciado, a conformação da estrutura foi privilegiando os ventos através do telhado duplo. Então, trata-se de uma edificação que favorece a ventilação passiva. A letra B, como também foi falado no enunciado, ela está certa nesse caso, porque o edifício ele procurou uma integração entre tecnologia, que seria essa análise bioclimática, com os elementos locais, onde a utilização da madeira remetia às edificações já presentes no local. Letra C, ela está errada, porque o projeto ele não se fecha numa estrutura monumental. A altura de cada edificação ela foi baseada na altura da copa das árvores. Além do mais, que não existe um edifício principal. Todos os edifícios eles têm seu uso e esses usos se interrelacionam. A letra D ela está errada, porque o acesso para esse conjunto não é retilíneo e o ponto de partida se dá pela floresta. A letra E também está errada, pois o acesso, as circulações entre as edificações não são independentes. É uma circulação única que fica à frente da edificação e a relação entre as edificações se dá por esse caminho, que é o de circulação principal. ENAD 2014, questão 11. O Art Nouveau é um nome dado ao movimento internacional que se espalhou na Europa e nos Estados Unidos desde o final da década de 1880 até a Primeira Guerra Mundial. Os excessos e preocupações vitorianas com os estilos históricos, esse movimento foi uma obstinada e bem-sucedida tentativa de criar uma arte verdadeiramente moderna, caracterizada pela ênfase na linha pendurante, figurativa, abstrata ou geométrica, tratando com ousadia e simplicidade. O estilo seria encontrado em meios muito diferentes, como arquitetura, escultura, pintura, arte gráfica, design, estamparia e etc. Um dos objetivos da Art Nouveau era apagar a distinção entre belas artes e artes aplicadas. A partir do texto e da imagem apresentada, é correto afirmar que: letra A. Os edifícios Art Nouveau foram construídos em muitas cidades europeias como
Paris, Viena, Londres, mas nenhuma na América do Sul. Letra B. Na Espanha, onde recebeu a denominação modernismo, esse movimento floresceu somente a partir dos anos de 1920, com a construção da Catedral de Barcelona, projetada por Gaudí. Letra C. Os criadores da Arte Nouveau buscavam um desenho frequentemente inspirado em formas orgânicas, vegetais, e via de regras existia uma grande unidade nas formas arquitetônicas, no mobiliário, nos elementos visuais incorporados a elas. Utilizou-se com profusão o ferro forjado na confecção de elementos estruturais e ornamentais. Letra D. O sucesso da Arte Nouveau contou com Victor Horta, Van der Velde e Van der Burg, que foram arquitetos importantes desse movimento, cujas origens podem ser buscadas no movimento inglês Art and Craft, sobretudo na crença evangelizadora de William Morris. Letra E. A intensa força do movimento, seu sucesso e popularidade foram também a razão de sua decadência, em virtude de que, numa etapa tardia, aderiram a ele muitos artistas de criatividade duvidosa e que contribuíram para sua derrocada. Em uma etapa subsequente, foi substituído por outro movimento chamado Art Deco, que propunha um retorno aos valores estéticos da antiguidade. Analisando as questões, voltando. Letra A. Nós podemos analisar que a letra A ela é incorreta porque ele fala que nenhum edifício foi construído na América do Sul com essa característica de arte nouveau, e na realidade nós temos isso, principalmente aqui no Brasil. Na letra B, ele fala que na Espanha o movimento de Arte Nouveau recebeu a denominação de modernismo, mas isso é mentira, é falso, porque essa denominação veio ocorrer no modernismo quando chegou na Espanha. A letra C é a questão correta, porque ele fala que o Arte Nouveau ele teve as formas inspiradas nas formas orgânicas e que ele teve uma profunda profusão com a utilização do ferro, operou tanto na arquitetura como no mobiliário e nos elementos visuais incorporados a ela. A letra dela é errada porque quando ele fala de Van der Burg, ele não foi um arquiteto do Arte Nouveau. Ele foi um arquiteto neoplasticista. A letra ela está incorreta porque quando ela fala que o Art Deco ele propõe um retorno aos valores estéticos da antiguidade, isso não é correto, porque o Art Deco ele tem uma forte influência do movimento futurista, que aconteceu próximo também do movimento expressionista. Com isso, nenhum movimento substitui o outro, ele é uma continuação. No Enem 2014, a questão 20 dizia: as fotografias a seguir exibem edificação construída em alvenaria e madeira. O sistema vedante da cobertura é composto por cavacos de madeira que possibilitaram a concepção da superfície curva. As fotografias a seguir exibem edificação construída em madeira, concreto, aço, membrana têxtil e vidro. A membrana consiste de vedação e estrutura, que resiste às forças devido à sua forma curva, sua resistência à tração e seu pré-tracionamento. Considerando as informações e as imagens apresentadas, avalie as afirmações a seguir. Alternativa 1. Os projetos são o resultado de ampla investigação de fatores tecnológicos, culturais e econômicos, incluindo-se a investigação das interações entre esses fatores. Afirmativa 2. Os projetos possuem alto grau de inovação, porque o resultado das práticas desenvolvidas pelos arquitetos possuem originalidade na concepção. Alternativa 3. O projeto executado na França possui membrana estrutural que deve ser devidamente esticada para suportar os diversos tipos de carregamento. Alternativa 4. O projeto executado na Amazônia é um contra-exemplo de técnicas de arquitetura vernacular. Alternativa 5. A madeira, utilizada nos dois projetos,
É um material de construção leve, resistente, flexível, durável e renovável. É correto o que se afirma em alternativa A, 1 e 2 apenas, alternativa B, 3 e 4 apenas, alternativa C, 4 e 5 apenas, alternativa D, 1, 2, 3 e 5 apenas, alternativa E, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, na alternativa 1, os projetos são resultado de ampla investigação e, sim, são de fatores tecnológicos, culturais e econômicos. Portanto, esta alternativa está correta. Já na alternativa 2, os projetos são, sim, de alto grau de inovação e originalidade dos arquitetos pela forma de concepção. Portanto, essa alternativa está correta por utilizar materiais rústicos de uma forma inovadora e contemporânea. Na alternativa 3, o projeto executado na França realmente possui membrana estrutural e ela deve ser muito tensionada para poder ter resistência e formar a plástica devida. Já na alternativa 4, é a alternativa errada, pois não é um contra-exemplo de técnicas de arquitetura vernacular, ela é sim um exemplo. Já na alternativa 5, a madeira utilizada nos dois projetos é um material de construção leve. Sim, ela é leve, resistente, flexível, durável e renovável. Então essa alternativa está correta. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a alternativa D, que está correta a 1, a 2, a 3 e a 5.